Pessoal do fundo aí? Beleza? Bom, então, primeiramente agradecer a oportunidade de falar aqui um pouquinho para vocês e espero que seja bem produtivo, tá? Bom, atualmente eu sou aluno de doutorado aqui no ICMC, meu laboratório é o LIUC, que é o laboratório especializado em processamento de língua natural. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês no contexto de Data Science. Esse aqui é um pouquinho da agenda, eu vou falar o contexto, um pouquinho de NLTK, como que a gente usa isso junto com o Scikit-Learn e algumas conclusões e por que isso é legal para a Data Science. Bom, então o que é PLN? PLN é o processamento de língua natural, seja ela falada ou escrita. Então a gente tem lá inúmeros usuários, eles vão gerar fala, vão gerar texto, a gente vai fazer algum processamento disso e vai tirar algum resultado. O PLN está interessado nesse fluxo aqui, que a ideia é, por exemplo, fazer um corretor ortográfico, que tem na Word. Aquilo é processamento de fala e é alguma ferramenta que está saindo do próprio processamento de língua natural. Para Data Science, em geral, o PLN é utilizado nesse fluxo aqui, que o PLN é usado como uma ferramenta de pré-processamento para você depois manipular esses dados processados e extrair informação dali. Bom, só um exemplo, quem aqui utiliza um assistente como a Siri ou o Google Now? Isso é processamento de língua natural, certo? Está processando fala. Quem aqui faz algum tipo de... vai lá no site de produtos, como Buscapé, e verifica algumas... tipo, o que a galera está gostando do produto? Aquilo lá também é processamento de língua natural, só que processando o texto. Tá, mas por que isso é interessante para Data Science? Vamos lá. Reconhecimento de fala, interfaces de fala, agrupamento de texto. Você tem a maioria dos dados hoje na internet são textuais. Como é que você vai processar isso? Análise de sentimento, mineração de opinião, construção de chatbots, seja ele por fala ou por texto. Isso envolve processamento de língua natural. Mineração de dados e sumarização automática, que é a geração automática de resumos, que é o que eu trabalho mais no meu doutorado. Bom, enfim, inúmeras tarefas. E é aí que o PLN entra para auxiliar o Data Science. Se você tem dados textuais, dados com fala e quer processar, tirar a informação dali, saber o que aqueles dados estão representando, você de alguma forma vai ter que processar ou extrair informação para depois você manipular essa informação depois. Bom, mas como que eu vou fazer um modelo preditivo ou analisar meus dados textuais? Bom, posso utilizar features. Simples, né? Então, tem um texto e vou extrair features dali para depois processar. Ok. Mas como que eu vou fazer o meu modelo preditivo, o meu sistema, ou eu mesmo vou entender aquele volume de textos? Tá? Algumas aplicações possuem features específicas. Mas quando você tem um grande volume de dados, quer extrair informação dali, às vezes você não tem isso. E daí que vem uma feature muito comum, que é a Bag of Words. É uma forma, mais no final da apresentação eu vou mostrar até um exemplo disso, mas isso aqui é uma forma de você pegar um texto, gerar um modelo dele e depois extrair informação. Tá dando eco aí? Um pouquinho mais longe. Melhorou? Desculpa aí, pessoal. É que eu ouvi aqui agora. E aqui um exemplo de Bag of Words seria isso aqui. Tá? Aqui, duas sentenças, duas frases. Olá, isso é um exemplo para Data Science. Tá? Alguém trouxe um guarda-chuva. Isso aqui é um exemplo de Bag of Words. Tá? Eu tenho aquelas duas sentenças, S1 e S2, está representado por um vetor numérico. 1 significa que aquela palavra ocorreu naquela sentença, e 0 significa que ela não ocorreu. Isso é um modelo de Bag of Words, e pode parecer simples, mas isso resolve muitas coisas. Algumas tarefas podem ser resolvidas simplesmente por causa disso aqui. Claro que depende de todo o processamento que você vai fazer. Tá? Bom, então vamos lá, né? Já deu um contexto, vamos colocar um NLTK na palestra. Bom, aqui é a página do NLTK, tá? Existem várias ferramentas para usar processamento natural. Para a linguagem R, quem usa R tem um toolkit para PLN. Java tem o OpenLB, tem outras bibliotecas. Mas por que Python? Eu acho que é a comunidade que mais contribui, então tem coisa nova saindo e tem coisa que já vai estar no NLTK. Tá? Por exemplo, Stanford faz um modelo lá de Part of Speech. Provavelmente depois de 2 ou 3 meses do paper saiu, já vai estar no NLTK. Ou antes do paper sair, já vai estar no NLTK. A comunidade é muito grande, então por isso que eu recomendo o NLTK. Tá? Tem diversos tipos de processamento. Tá? Desde processamento, como palavra, frase, texto. Só lembrando, o NLTK não trabalha com fala, é mais com texto mesmo. Tá bom?
E tem até algumas APIs no NLTK de aplicações, por exemplo. O NLTK tem uma API de chatbots. É muito legal para experimentação, para escalar, isso não é tão bom, mas para experimentação é excelente. Ele tem diversos recursos e ferramentas, e como eu disse, a comunidade é muito grande, então recurso está saindo, a galera está desenvolvendo coisa e provavelmente vai estar no NLTK logo logo. Só lembrando, é excelente para prototipação, e quando a gente vai escalar a aplicação, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá bom? Bom, depois que a gente instala o NLTK, e você vai lá no seu script Python, no IPython, alguma coisa assim, você importa o NLTK, você pode fazer esse NLTK.download. Isso aqui é legal, porque é um gerenciamento de recursos e ferramentas do NLTK, e tem muita coisa pronta que a gente pode utilizar, tá? A primeira parte ali, o Collections, seria basicamente um pacote pré-pronto de vários recursos e ferramentas do NLTK, tá? Essa parte que incorpora, que seria os conjuntos de dados, tem alguns para a língua portuguesa, infelizmente, em geral, a maioria desses datasets são para a língua inglesa, para a língua portuguesa tem pouco ainda, e tem alguns modelos. Bom, aqui tem alguns exemplos aqui de coisas em verde para a língua portuguesa. Opa. Bom, e aqui algumas coisas legais que tem na língua portuguesa, tá? Eu vou focar na língua portuguesa porque para a língua inglesa tem muita coisa, certo? Então para a língua portuguesa eu vou citar alguns aqui. Esse corpus aqui, esse conjunto de dados aqui, ele tem vários textos e ele está etiquetado com part of speech. Então para cada palavra tem substantivo, o verbo, o adjetivo. Isso é um conjunto legal que dá para você treinar um modelo ali para extrair aquilo dos seus dados. Mas, pô, cara, eu lembro disso na escola, por que isso é importante? Em geral, por exemplo, para minerar a opinião, é legal você saber quem é o substantivo, para você saber o que está fazendo ali ou o que está sendo avaliado, e o adjetivo geralmente tem uma carga de sentimento atrelada maior do que o substantivo, por exemplo. E isso é legal para você extrair informação. Principalmente quando você tem poucos dados para treinar um modelo preditivo para minerar a opinião. Isso aqui pode ser um start legal para você minerar a opinião e depois melhorar, coletar mais dados e melhorar o seu modelo preditivo. Ele tem uma lista de stop words. Stop words seriam palavras que não tem muita carga semântica, tipo aqui, algumas coisas assim que não tem muita carga semântica para a sua aplicação. E, em geral, quando a gente remove esse tipo de coisa, pode ser interessante para o processamento. Tá? Tem uma lista de nomes também, quem quer encontrar nomes sendo referenciados, ou entidade nomeada que a gente fala, alguma pessoa falando alguma coisa, tem um corpus lá com uma lista de vários nomes, tem mais de 7 mil nomes aí. Tem um modelo de um removedor de sufixos para a língua portuguesa, que é esse cara aqui, já está pronto já. Isso aqui, por exemplo, se você colocar porta e portas, eventualmente para a sua aplicação, não importa se está no singular ou no plural. Tá? Esse cara aqui resolve isso para você. Ele já modela, normaliza os dados para você tratar porta e portas da mesma forma. E para a língua inglesa tem muita coisa. Tá? Bom, quando a gente vai normalizar o texto, geralmente, frisem essa palavra, geralmente, e tudo depende da aplicação. Tá? Geralmente a gente faz isso aqui. A gente pega as sentenças, ou as frases daquele texto, depois a gente pega as palavras, que a gente chama de tokens, e depois, existem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou mostrar um exemplo depois, para ficar mais claro. A gente remove as stop words, que seriam as palavras simples, depende da aplicação. Se você está fazendo dá um exemplo aqui. Quem aqui busca opinião de produto na internet para comprar outra coisa? Quem aqui já leu todos os comentários de um produto que são bem escritos? Certo? Em geral tem um monte de erro, tem internetês ali, tá? Se você quer fazer uma aplicação para corrigir esse negócio, para depois tirar a informação, você não vai remover stop word, tá? Por exemplo, o artigo, alguma coisa assim, pode ter uma informação muito importante para você processar depois. Depois que você normaliza o texto, aí beleza, aí você pode tirar essa informação. Mas quando você vai corrigir um texto, essas stop words são importantes, tá? E radicalizar a palavra, que é tirar o sufixo. Por exemplo, se para você portas e porta é a mesma coisa, então você pode usar uma ferramenta assim para tirar. Para a língua portuguesa a gente tem esse, e para a língua inglesa a gente tem esse aqui e vários outros. Bom, então vamos lá. Não sei se o pessoal do fundo aí está vendo o código. Bom, mas eu vou deixar no meu GitHub também, depois vocês podem pegar aí, depois a gente pode trocar mais ideia. Bom, esse aqui é um código simples, só para remover stop words, tá? Então eu estou importando a lista de stop words aqui, ela já tem uma
pré-listagem para a língua portuguesa, tá? E esse tokens aqui é uma lista de palavras. Então, imagina que para você C já tem a minha lista de palavras. Então, esse código Python está simplesmente verificando para cada palavra ali quais estão nessa lista. E se tiver nessa lista, ela não retorna. Simples assim, tá? Então, aqui, por exemplo, olá, isso é um teste para o Meetup. O resultado vai ser, olá, é teste Meetup. Tá? Veja que algumas palavras, tipo, o artigo aqui, para, não é importante nesse caso, vai ser removido, tá? Mas tem umas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, tudo depende da aplicação. Nessa lista de stop words aqui, a palavra não está inclusa. Eu gosto de tal produto. Eu não gosto de tal produto. Mudou completamente o significado daquilo, tá? Então, não peguem só a documentação da internet e vai fazendo, tá? Olha o que aqueles caras estão fazendo. Porque tipo, se você usar essa lista de stop words aqui e você está melhorando a opinião, você está tirando a palavra não dali. Que muda completamente o resultado da opinião que está escrita, tá? Então, olha o que essas coisas prontas estão fazendo, tá? É comum, pelo menos no meu laboratório, cada um tem sua própria lista de stop words, porque sua lista de stop words vai mudar para a aplicação, tá? Então, isso aqui é legal para você ter um norte, mas muda, dá uma dinamizada assim para o seu problema, tá bom? Tá. Agora aqui é um código um pouco mais completo de pegar o texto puro ali, identificar as sentenças, identificar as palavras e processar ele, tá? Então aqui eu estou recebendo o texto, só estou aqui codificando ele o TF8 para melhorar o processamento, tá? Estou chamando o nosso radicalizador ali para a língua portuguesa. Esse aqui é um código exemplo, então ele está só imprimindo as coisas. Então, essa linha aqui, eu estou pegando todas as sentenças dele, todas as frases naquele texto, tá? E para cada frase, eu estou fazendo vários exemplos aqui. Esse cara aqui, ó, esse WordPoint Tokenize, ele identifica as palavras, mas ele também segmenta qualquer sinal de pontuação. Então, se ele identificar sinal de pontuação, ele vai quebrar. Por exemplo, guarda-chuva, tem um hífen, certo? Acho que tem ainda, né? Mudou, toda hora mudando, sei lá. Mas é aquele hífen, esse cara aqui vai quebrar. Tá? Esse cara aqui, que é o Word Tokenizing, ele não vai quebrar. Ele vai entender que aquilo é uma palavra e vai manter. Tá? E aqui também eu estou fazendo um exemplo, tirando stop words e radicalizando. Aqui, ó, tá, olá, isso é um exemplo de data science. Aqui é a frase normal, usando o Word Tokenize. Aqui não tem exemplo, né? Aqui ele já cortou, tá vendo? Tipo, esse cara aqui. Quando a gente usa o Word Tokenize, ele não corta o guarda-chuva, tá? Removendo esse stop word e radicalizando. Tá? Por exemplo aqui. Aqui, por exemplo, data science ou meetup seria a mesma coisa. Tá? Lembrando que essa palavra aqui é da língua inglesa, mas eu estou usando recurso para a língua portuguesa. Eu não estou tratando de qual é a origem daquela palavra, só estou processando, tá bom? Beleza, tá, o cara falou um monte de coisa ali e até agora só está processando o texto, identificando as palavras e normalizando alguma coisa. Simples, né? Parece simples, mas... parece simples, mas depende muito da aplicação. Olha aqui. Esse corpus aqui, esse conjunto de dados, ele tem mais de 1 milhão de palavras. Se eu remover o número de sinais de pontuação, o vocabulário dele, que seria as palavras diferentes, é 63 mil. Se eu tirar as stop words, é 63.436, diminui um pouquinho. Se eu radicalizar, que é remover a plural, coisas assim que não, eventualmente não é importante para você, 28 mil. Tá? Isso aqui é um corpus, um domínio específico. Minera a internet aí, não faz isso e coloca no seu computador para rodar. Sabe? Se você tem um computador com muita memória, para eventualmente tem aplicações que você tem que ter esse vocabulário na sua memória rodando, a diferença é muito grande. Dependendo do modelo, você tem que fazer esse processamento para arrumar. E dependendo da tarefa, radicalizar não é importante, ou vai trazer muito ruído. Você tem que fazer outra coisa ali para tentar diminuir seus dados. Eu não sei se vocês trabalham com Deep Learning, mas tipo, quando a gente vai trabalhar com Deep Learning, a gente tem, para a PLN, para processar texto, a gente tem que ter um vocabulário primeiro. E se você pega um modelo de Deep Learning lá que tem várias dimensões, sei lá, 600 dimensões, para cada palavra que você tem, se você está usando esse modelo e esse modelo aqui, o seu modelo vai demorar muito mais para treinar, e se você não tiver um computador legal para rodar isso aí, não vai rodar. Tá? Então, é uma coisa simples, é uma coisa que parece que não faz muito sentido, mas é questão de projeto, tá? E pode influenciar no seu resultado. E volta o exemplo lá
no LTK a palavra não é stop word. Tá? Dependendo da sua aplicação, você não pode remover isso. Bom, então, essas etapas de normalização, tudo depende da aplicação. Tá? Dependendo do que você vai fazer, você tem que mudar. O exemplo que eu falei anteriormente, se você vai processar texto de opinião, texto gerado por usuário na internet, provavelmente vai ter erro de escrita. Se você usar modelos prontos para processar a língua portuguesa, em geral esses modelos são processados para a língua culta. Tá? Então, se tem erro de escrita ali, vai ter problema. Se a pessoa, ao invés de escrever eu adoro o iPhone, ela escrever eu adoro o iPhone, o seu modelo não vai achar aquele adoro lá, vai estar diferente, tá bom? E algumas aplicações precisam também de mais informação dentro das palavras. Você precisa saber qual é o substantivo, adjetivo, verbo. Por exemplo, análise de sentimentos, se você não tem muitos dados para treinar o seu modelo de análise de sentimentos, saber que aquilo é positivo ou negativo, saber o adjetivo já dá uma informação legal. Bom, então, antes de entrar com a parte do Scikit Learning, tá legal o tempo? Antes de entrar na parte do Scikit Learning, eu vou mostrar só um pouquinho aqui como que a gente pode identificar substantivo, adjetivo, verbo, essas coisas nas frases. Tá? Bom, para isso a gente tem um negócio chamado Pattern of Speech Tagging. Tá? Existem alguns modelos no LTK, temos mais difíceis de treinar, de tempo de processamento e uns mais rápidos. Em geral, são modelos probabilísticos. A gente não precisa se preocupar com isso por enquanto, porque o LTK já tem pronto. É só você pegar os dados e fazer isso. Tá? Para algumas aplicações é muito importante. Para a língua portuguesa, tem esse modelo aqui, que é o NLPNet, foi desenvolvido aqui na USP. Ele usa um modelo de redes neurais. Atualmente ele é o estado da arte para a língua portuguesa. Tá? Dá um trampo instalar ele, se você usa Python, a versão mais atual do Python. Então, eventualmente, às vezes dá menos trabalho você colocar a versão 2.7 para rodar e instalar esse negócio. Mas funciona. Tá? Quem aqui processa dados na língua inglesa já tem um monte no LTK, tem um modelo de Stanford para estado da arte para língua inglesa, já está rodando, é só pegar e usar. Bom, mas tá, beleza. Não conseguiu rodar o NLPNet, eu não gostei do processamento dele, quero treinar o meu. Uma forma simples de treinar ele, no LTK já tem um corpus, que é o MacMorpho, que eu mostrei anteriormente. Tá? Ele já tem, para cada palavra, ele já está dizendo qual que é o substantivo, verbo, adjetivo ali. E a gente pode treinar um modelo de probabilidades baseado em modelos de 1 grama, que é tipo uma palavra só, bigrama, que seriam 2 palavras, e trigrama seriam 3 palavras. É um modelo simples assim. Com essas linhas que você já consegue treinar ele. Para esse corpus aqui demora alguns minutos no meu notebook, não é tão grande assim. E no final disso, ele vai, se você tiver essa frase aqui, alguém trouxe um guarda-chuva, rodar o seu tagger e mandar rodar e processar aquela frase ali, ele vai trazer isso aqui. Vai trazer alguém, é um pronome ali, trouxe um verbo, um artigo, e guarda-chuva é um nome. Nome é um substantivo, tá? Ele vai errar, esse modelo aqui? Provavelmente. Esse aqui é um modelo baseado em probabilidade simples, assim. Provavelmente ele vai errar em alguns casos, mas se o NLPNet não está rodando ali no seu computador, não sei porquê, por algum motivo, dá para treinar esse cara aqui e resolver algum problema com isso, tá? De novo, tem que usar isso sempre? Não. Depende da sua aplicação, tá? Para algumas aplicações é interessante ter isso, para outras não. Se você processa, avalia, tipo, se é uma startup de educação, está avaliando a redação de aluno e eventualmente é importante você saber isso aqui, saber o que o cara está errando. Tá? E existe empresas nessa área. Bom, isso aqui, esse cara aqui, ó, esse tagged sentence, isso aqui é da API do NLTK. Então todo o conjunto de dados que tem no LTK, esse cara aqui vai retornar as frases com alguma marcação. Seja ela uma marcação de substantivo, verbo, adjetivo, seja ela alguma marcação de análise de sentimento, seja ela qual for a anotação. Se tem um conjunto de dados no LTK que está anotado, tem alguma informação que foi etiquetada ali, esse cara retorna para você. Tá? Esse aqui é da própria API do LTK. Bom, beleza. Até agora o cara falou de processamento de fala, mas eu estou interessado com data science, eu não quero processar a fala somente. Então vamos mexer um pouquinho. Dentro do NLTK, tem algumas coisas para você treinar um modelo preditivo. Tá? Treinar um classificador, seja rede neural, um modelo baseado em probabilidade como Naive Bayes,
dá para rodar uma árvore de decisão, dá para rodar um SVM dentro da LTK, beleza. Mas tem algumas coisas na LTK que não são otimizadas. Então, por isso que quando a gente vai processar texto, é legal você usar Scikit-Learn, que é mais otimizado que o NLTK. Tá? E o NLTK tem um monte de ferramenta para extrair informação rápida dos textos. Só que para extrair features interessantes, às vezes tem que fazer algumas coisas na mão. O NLTK tem muita coisa pronta, mas você tem que fazer coisa na mão. E o Scikit-Learn entra como uma ferramenta ótima para você extrair features. Tá? Só um adendo também, dentro da NLTK já tem um link para o Scikit-Learn, então já dá para usar. Mas eu aconselho usar o NLTK para processar os dados, para normalizar os dados, e depois usar o Scikit-Learn para treinar o seu modelo preditivo, para extrair informação dali. Tá? Se você vai fazer agrupamento de dados, eventualmente é até mais fácil no sentido de codar o código, né? Fazer o código tem na NLTK. Tem umas coisas lá como caminhos, algumas coisas assim, dentro da NLTK que é fácil de fazer. No Scikit-Learn dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais rápido rodar. Tá? Em termos de performance é melhor. Então, quando a gente usa a NLTK e o Scikit-Learn, a ideia é essa, fazer processamento, o treinamento é só a avaliação do seu modelo. Bom, e esse é o pipeline. Tá? Quando a NLTK, a gente processa os dados, normaliza, dependendo da sua aplicação, extrai as features, eventualmente, você pode extrair as features ali já. Tá? Com o Scikit-Learn, a gente extrai as features também, dá para extrair feature. A gente pode normalizar as features, que esse recurso não tem muito bem definido no NLTK, tá? Usar os algoritmos de aprendizado de máquina e avaliação. Tá bom? Bom, então, como eu falei anteriormente lá, para você representar texto, uma forma bem simples é fazer o modelo de Bag of Words, né? Que é uma simplificação da representação textual. Algumas features dependem da sua aplicação, mas em geral o Bag of Words resolve bastante coisa. Como falei anteriormente, Bag of Words é isso aqui. Para a gente fazer isso, a gente primeiro tem que definir o que vai ser esse carinha aqui, se vai ser a sua frase, se vai ser um segmento dentro da sua frase ou se vai ser o texto inteiro. Pode ser isso. Se você quer saber a opinião geral de um cara sobre um produto, é o texto inteiro dele. Se você quer saber o que ele gosta do produto, eventualmente são partes das frases daquele texto. Tá? Depois que a gente definiu esse vocabulário que vai estar aqui em cima, que vai ser normalizado tudo, aí a gente processa. E cada elemento aqui vai ser uma contagem. Ela pode ser binária, pode ser baseada em frequência, pode ser baseada em TF, DF, pode ser baseada na posição que ela aconteceu no texto, enfim. Depende da aplicação e dá para fazer vários testes assim. Para fazer esse Bag of Words com a NLTK, você tem que programar na mão. Para fazer no Scikit-Learn, é só importar esse aqui. Scikit-Learn, Features Extraction, Text, e tem esses caras aqui. Tem o Count Vectorizer, que pega a frequência, tem o TF-DF Vectorizer, que ele pega o valor de TF-DF, e o Hashing, que é o valor binário. Simplesmente isso aqui. Pega o seu extrator de features, treina ele nas suas bases de dados, transforma os seus dados aqui com esse comando aqui e treina. Acabou. Você já tem sua bag of words dos seus textos, pode treinar o que você quiser. Funciona para a língua inglesa? Perfeito, aqui já vai funcionar. Para a língua inglesa, nem sempre. Tá? Para a língua portuguesa, você precisa de personalizar esse carinha aqui. Esse cara aqui, assim como os outros, ele tem vários atributos. Você pode mudar isso. Para mudar isso aqui, é legal você fazer um NLTK. Aqui, por exemplo, eu criei uma classe aqui, que ela recebe alguns parâmetros, está criando aqui, por exemplo, o nosso radicalizador. Recebe um documento, normaliza ele aqui, por exemplo, pega qualquer número e coloca uma tag num. Eu não quero saber se é o número 1 ou 2, eu quero saber se tem um número ali. Tá? E ele processa aqui, ele radicaliza as palavras, remove stop words e retorna para mim. Tá? Isso aqui tudo no LTK. Quando eu chego lá no Scikit-Learn, eu crio aquela classe para processar os textos e dentro daquele Hashing Vectorizer eu falo que o meu analisador é esse cara aqui. Certo? Ele está chamando esse método aqui. Beleza. Esse cara vai montar o Bag of Words para mim e esse cara aqui lá no LTK vai processar os textos para mim. Perfeito. Feito isso aqui, peguei meus documentos aqui. Esse caso aqui é uma base de dados que tem o texto e a classe do texto. Transformei ele e jogo no modelo preditivo. E acabou. Simples assim, tá? Então, aqui é uma forma bem simples de pegar o NLTK, colocar com o Scikit-Learn e sair fazendo os experimentos aí e modelando os dados.
Aqui é só um exemplo, tá? Que eu peguei um dataset, que é Obras do Machado de Assis, e tem o texto e a categoria daquele texto, tá? Acho que eu estou meio apertado de tempo, mas depois a gente pode trocar ideia aqui. Eu treinei um modelo baseado em probabilidade, que é um naive Bayes, usando uma função gaussiana. Usei toda aquela parte de features ali. Aqui eu li o dataset, aqui eu extraí as features, que foi esse carinha aqui. Depois eu só transformei ele para um array do NumPy, tá? Que é mais fácil de treinar, fica mais otimizado. Chamei meu classificador, treinei ele com as features ali, nos índices de treinamento, e testei ele nos meus índices de teste. E mandei imprimir. Essas coisinhas aqui são do scikit-learn, tá? É só para facilitar a sua visualização. Eu separei aqui 75% para treino e 25% para teste, e deu isso aqui. Certo? Tem algumas coisinhas que eu sempre erro, como esse teatro aqui, mas tinha 3, é bem desbalanceado esse dataset. Tá? Mas, por exemplo, para contos, que é o que tinha mais, ele tem um F-measure de 78%, 27% para crítica e tal. Aqui eu nem processei muitos dados, aqui era mais para mostrar o exemplo de como usar o Bag of Words com o NLTK e o scikit-learn. Tá? Você viu, foram, sei lá, 20 linhas de código, tudo ali, processamento, deixando bem comentado ali, para deixar no GitHub para que depois vocês podem pegar, analisar. Tá? E resolvi uma tarefa. Tá? Peguei os textos e classifiquei eles nas categorias aqui. Tá? Obviamente que se for uma aplicação real de data science, você vai ter que normalizar esses dados, vai ter que fazer algumas coisas aqui, verificar por que está errando, por que esse cara aqui está errando, mas tem muito pouco aqui e tal, e por assim vai. Mas, com poucas linhas de código, eu já fiz um modelo preditivo aqui de texto. Tá? E aí que vem a força de NLTK com o scikit-learn. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Essa é a mensagem que eu tinha falar para vocês, que o foco de vocês é Data Science. Provavelmente você já usa o scikit-learn para muita coisa, mas o NLTK é legal para você processar o texto ali, normalizar o texto. Sobretudo se você faz processamento de língua portuguesa. Tá? O scikit-learn, tudo que está pré-programado lá para processar o texto, já por default ele trata a língua inglesa. A maioria da galera trabalha com língua inglesa. Mas o NLTK já tem bastante recurso para língua portuguesa, então dá para você usar as duas ferramentas e processar os textos aí. Normalização depende da tarefa, tá? Isso é importante. Bag of Words, que foi o exemplo que eu trouxe aqui para unir as duas ferramentas, funciona para muita aplicação. Tá? Para Deep Learning, dá para usar algumas técnicas aqui, principalmente a normalização dos textos. Você tem que usar aquilo lá para depois treinar os modelos de Deep Learning. Mas é uma coisa que eu não sei como é que para as outras áreas, eu imagino que seja a mesma coisa, mas para texto você tem que ter um volume enorme de dados. Eu estou falando muito mesmo. Tipo, eu treinei um modelo de Deep Learning, por exemplo, para minha tarefa, com 7.000 instâncias, não funciona legal. Tá? Você pega outro modelo, vai funcionar melhor. 7.000 instâncias não é nada para Deep Learning. Tudo depende. Estou falando de processamento de fala, tá? Processamento de texto. Para outras tarefas, eventualmente 7.000 instâncias de treinamento é legal. Bom, esse aqui é o site do laboratório. Tá? Para processamento de língua portuguesa, tem bastante coisa lá para usar. Então, o NLPNet já está lá, é só baixar. Se tiver a versão 2.7 vai funcionar. Se tiver a versão 3 do Python, tem que fazer algumas atualizações ali. Essa aqui é a minha página do GitHub, eu vou deixar esses códigos aqui lá, tá bom? E falei um pouco correndo durante a apresentação, mas qualquer dúvida a gente pode trocar ideia aqui durante o coffee break. E é isso. Agradecer novamente, não sei se tem tempo para pergunta. Então é isso. Obrigado.